Você já percebeu como, às vezes, parece que estamos travando uma batalha silenciosa dentro de nós? Talvez você esteja passando por isso agora mesmo, uma luta que ninguém vê, mas que você sente com cada pensamento, cada dúvida, cada momento de desânimo. Todos nós enfrentamos essa guerra invisível. Ela não se manifesta com espadas ou escudos, mas com pensamentos que invadem a mente e emoções que esmagam o coração. E o que é mais assustador nessa batalha é que muitas vezes os inimigos são sutis. Eles se escondem atrás das circunstâncias cotidianas e se disfarçam de preocupações comuns. Como C.S. Lewis uma vez escreveu, as pequenas coisas, onde o diabo gosta de nos pegar, são aquelas onde ele se infiltra sem que percebamos. Você sente isso quando se depara com um medo que paralisa, ou com a dúvida que sussurra que você não é suficiente, que talvez Deus não esteja tão próximo quanto parece. É nesse campo de batalha silencioso que travamos as maiores lutas da vida. A Bíblia não ignora essa guerra. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos lembra: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Isso significa que nossos inimigos não são visíveis, mas estão constantemente tentando nos derrubar por dentro. Às vezes, eles vêm na forma de tentações que tentam desviar nosso foco, outras vezes aparecem como crises que abalam nossa fé e questionam o propósito que carregamos no coração. É por isso que essa luta é tão difícil, ela acontece na mente e no coração. E, se não estamos preparados, ela pode nos desviar da nossa verdadeira essência e propósito. Mas veja, isso não significa que estamos desamparados ou sem defesa. Deus nos deu recursos poderosos para resistir. Paulo nos instrui a vestir a armadura de Deus, pois cada peça não é apenas uma proteção, mas uma declaração de quem realmente somos em Cristo. O escudo da fé, por exemplo, é a nossa confiança inabalável em Deus, capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo. A couraça da justiça protege o nosso coração, nos lembrando que, apesar das falhas, somos justificados por meio do sacrifício de Jesus. Essas peças são mais do que metáforas, são práticas espirituais que precisamos incorporar em nossa vida diária. Talvez, neste exato momento, você esteja se sentindo cansado dessa guerra. Mas saiba disto, você não luta sozinho. A força que vem de Deus está disponível para você. Em 2 Coríntios 10:4, lemos que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando colocamos nossa confiança nele e nos revestimos dessa armadura espiritual, somos capacitados a resistir a cada ataque, por mais silencioso e invisível que seja. Essa guerra invisível não define quem você é. Você é mais do que os pensamentos de medo e as emoções de desânimo que tentam te derrubar. Há uma força maior operando em você, uma força que vem diretamente de Deus. É essa força que te sustentará, que te erguerá em meio às batalhas, e te lembrará que, com Deus, você sempre terá a vitória. Vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus e o que ela realmente significa para nós. Quando o apóstolo Paulo descreve essa armadura em Efésios, ele não está apenas usando uma metáfora bonita. Ele está nos dando um mapa espiritual para enfrentar as lutas diárias com sabedoria e força. Cada peça dessa armadura carrega um propósito profundo e uma proteção específica para nossas vidas. Não são apenas palavras, mas realidades espirituais que, quando compreendidas e praticadas, mudam a forma como enfrentamos os desafios. Começamos com o cinturão da verdade. A verdade é o que nos mantém firmes, é o centro de tudo. Sem ela, tudo desmorona. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cinturão segura todas as outras partes da armadura no lugar. Isso significa que, se não estamos fundamentados na verdade de Deus, ficamos vulneráveis às mentiras do inimigo. E essas mentiras vêm em muitas formas, distorções sobre quem você é, dúvidas sobre o amor de Deus ou enganos que o fazem pensar que você está sozinho nessa jornada. Quando escolhemos viver na verdade, ela nos fortalece e nos dá clareza para resistir. A couraça da justiça vem em seguida. Ela protege o coração, o centro das nossas emoções e da nossa vontade. Em Provérbios 4:23, lemos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A justiça que vestimos não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo.
Isso significa que, por mais que falhemos, podemos nos levantar de novo, porque estamos revestidos de algo que vai além de nós mesmos. O inimigo pode tentar lançar acusações, mas a couraça nos lembra que já fomos justificados, que somos aceitos por Deus, não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício de Jesus. O escudo da fé é o próximo, e ele é crucial para bloquear os dardos inflamados do inimigo, aqueles ataques inesperados, que vêm sem aviso, tentando nos derrubar. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse escudo não é estático, ele precisa ser levantado continuamente. Quando usamos nossa fé para enfrentar as dúvidas, os medos e as tentações, estamos erguendo o escudo e apagando os ataques do mal. O capacete da salvação protege nossa mente, onde muitos dos ataques mais ferozes acontecem. Quantas vezes você já não se viu bombardeado por pensamentos de desespero ou de desânimo? O capacete nos lembra da nossa salvação, de que pertencemos a Deus e que nossa eternidade está segura nele. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando usamos o capacete da salvação, mantemos nossos pensamentos centrados em Cristo, evitando que o inimigo semeie confusão ou descrença. Então, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única peça da armadura que é tanto uma defesa quanto uma arma de ataque. Em Hebreus 4:12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando nos encontramos em momentos de tentação ou sofrimento, podemos usar a palavra para repelir o inimigo, declarando as promessas de Deus e reafirmando nossa fé. Por fim, os calçados do Evangelho da Paz nos preparam para andar em segurança, independentemente do terreno que pisamos. Eles representam a prontidão e a firmeza que o Evangelho nos dá para enfrentarmos as dificuldades. Isaías 52:7 diz: "Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas." Quando andamos com esses calçados, não somos movidos pelas circunstâncias ao nosso redor, mas seguimos adiante com a paz que vem de saber que Deus está no controle. Cada peça da armadura é essencial, e todas juntas nos lembram de que estamos sempre prontos, sempre protegidos e, acima de tudo, sempre capacitados para viver com propósito. Quando vestimos essa armadura, não apenas sobrevivemos às lutas, mas as superamos com coragem e fé. Vamos falar sobre como viver de verdade com propósito, enfrentando cada dia com a força e a coragem que vem de Deus. Todos nós sabemos que as batalhas são reais e que, muitas vezes, elas acontecem nos lugares mais profundos do nosso ser, na mente e no coração. Por isso, a armadura de Deus não é algo que vestimos uma vez e esquecemos. Ela precisa ser vestida todos os dias, de forma consciente, como um compromisso diário com nossa fé e nosso propósito. C.S. Lewis nos lembra que o cristianismo, se for falso, não tem nenhuma importância, e se for verdadeiro, é de importância infinita. Não há meio termo quando se trata de viver com propósito. Vestir a armadura de Deus diariamente é lembrar a nós mesmos de que nossa fé é real e que ela precisa ser vivida em cada pensamento, em cada atitude e em cada escolha. E isso começa com o entendimento de que não estamos aqui por acaso. Você não está enfrentando essas lutas por um mero acidente, há um propósito para cada batalha, um significado para cada desafio. Vestir a armadura todos os dias significa começar cada manhã com o cinturão da verdade, comprometendo-se a viver na verdade de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar envolto em mentiras. João 17:17 diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Isso nos lembra de buscar a verdade das Escrituras, que nos dá a base para resistir às vozes de dúvida que tentam nos afastar do caminho. Depois, quando vestimos a couraça da justiça, declaramos que nossa identidade está em Cristo e não em nossos erros ou em nossas falhas. Não importa o que aconteceu ontem, você pode se levantar e começar de novo, porque em Cristo somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17 nos diz: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa armadura nos protege, garantindo que o inimigo não tenha acesso ao nosso coração, porque ele já pertence a Deus. O escudo da fé precisa ser levantado a cada instante. Às vezes, os ataques vêm de onde menos esperamos, uma palavra negativa, uma situação inesperada ou até mesmo os nossos próprios pensamentos. É nesses momentos que precisamos erguer o escudo e dizer: "Eu creio, mesmo que eu não veja."
seja o que for que estiver acontecendo na sua vida nesse momento. Eu confio, mesmo quando não entendo. Hebreus 11:6 reforça que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé não é uma emoção passageira, é uma decisão diária de confiar em Deus acima das circunstâncias. Vestir o capacete da salvação é proteger nossos pensamentos com a certeza da nossa esperança em Cristo. Isso significa não permitir que a negatividade ou o desânimo encontrem lugar na nossa mente. Quando nos lembramos de que nossa salvação está segura em Deus, renovamos nossa força e nossa alegria, mesmo nos dias difíceis. Romanos 8:37 nos encoraja, dizendo: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não apenas como uma defesa, mas como uma arma ativa contra qualquer coisa que tente nos afastar de Deus. Há poder em declarar as promessas de Deus em voz alta, em citar as Escrituras para fortalecer a nossa fé e em usar a palavra como uma luz que dissipa qualquer escuridão. Salmo 119:105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra nos guia e nos arma para enfrentar as trevas com confiança. Por fim, os calçados do Evangelho da Paz nos mantêm firmes e nos dão prontidão para seguir em frente. Não importa o terreno que pisamos, seja um caminho rochoso, uma estrada incerta ou um vale de lágrimas, nós avançamos com a paz que vem de Deus. Essa paz não é ausência de lutas, mas uma confiança interior de que Deus está ao nosso lado. Filipenses 4:7 nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Viver com propósito é vestir essa armadura todos os dias, sabendo que ela não é apenas uma proteção, mas uma forma de declarar ao mundo e a nós mesmos que pertencemos a Deus e que, com Ele, venceremos qualquer batalha. Talvez você esteja se perguntando se realmente é possível viver essa realidade todos os dias, se é possível, mesmo em meio às lutas, vestir a armadura de Deus e caminhar com firmeza. Eu quero que você saiba, do fundo do meu coração, que sim, é possível. E não apenas possível, mas necessário. E não apenas possível, mas necessário. Porque Deus não te chamou para viver uma vida de derrotas, mas para viver uma vida de vitória. Uma vida onde você pode se levantar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Uma vida onde a paz dele te sustenta e o amor dele te envolve em cada batalha. Você pode pensar que não é forte o suficiente, que não tem fé suficiente ou que já falhou demais. Mas aqui está a verdade que Deus quer que você ouça hoje. A força vem dele, não de você. Não é sobre o quão forte você se sente, mas sobre o quão poderoso Deus é em você. A armadura de Deus não foi feita para os que são perfeitos ou para os que nunca caem, mas para aqueles que, mesmo cansados, continuam se levantando. É para aqueles que, mesmo em meio às dúvidas, ainda ousam acreditar. É para você. Há uma promessa que Deus fez a cada um de nós. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Hebreus 13:5. E essa promessa é um lembrete constante de que, quando você se reveste da armadura, você não está apenas se defendendo. Você está sendo envolvido pelo cuidado e pela proteção do próprio Deus. Ele está com você em cada passo, em cada momento de fraqueza e em cada ato de coragem. Ele não espera que você seja perfeito, ele espera que você confie nele. Você não está lutando sozinho. O mesmo Deus que te deu essa armadura é o Deus que luta por você. Quando você veste o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação e ergue o escudo da fé, você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço a Deus, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Você está se posicionando como um filho amado, alguém por quem Cristo morreu e por quem ele luta. E quando os dias difíceis vierem, porque eles virão, lembre-se de que você tem a armadura para te proteger, a palavra de Deus para te guiar e o amor dele para te sustentar. Não há batalha que seja maior do que o Deus que você serve. Cada luta é uma oportunidade de crescer, de confiar mais e de se aproximar ainda mais do Senhor. E às vezes, as maiores vitórias não são aquelas em que vencemos uma situação, mas aquelas em que vencemos nossos próprios medos, nossas próprias dúvidas, e escolhemos confiar em Deus mesmo assim. Então, quando você se sentir fraco, quando parecer que o peso é demais para carregar, lembre-se: a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele não precisa que você seja invencível, ele só precisa que você se entregue a ele, que você o deixe ser o seu refúgio e a sua força. Você é mais do que as lutas que enfrenta.
Você é mais do que os erros que cometeu. Você é amado por um Deus que jamais desistirá de você. Então, levante-se, vista a armadura, e vá com a certeza de que Deus está ao seu lado. Você foi chamado para viver com propósito, e essa armadura é o presente de Deus para te capacitar a cumprir esse propósito todos os dias da sua vida. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você se levanta, e Deus estará lá, em cada queda e em cada vitória, te lembrando de que, com Ele, você é sempre mais do que vencedor. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal. E, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.